Então eu comecei assim, no teatro. E aí, como eu comecei nas novelas, literalmente, porque eu tinha feito participação no seriado do meu pai, aí o Davas me chamou e eu fui fazer o teste no dia seguinte, voltando um pouquinho. Foi tão interessante porque eu falei, o que eu vou fazer? Onde é que eu fui me meter? E eu não lembro a frase que eu escolhi, mas era uma frase muito boa de quanto mais má você se acha. Uma dessas, né, nesse exemplo. E aí, eu me lembro nitidamente que a única personagem que eu consegui fazer olhando... Não, minto. As duas. A prostituta eu fiz e a adolescente eu fiz do meu jeito. Que era com a mesma frase. Com a mesma frase. As três, você fazia com a mesma frase. Digamos isso. Quanto mais medo vocês têm, menos medo vocês mostram. Aí eu fazia adolescente, como eu achava que era uma adolescente. Depois eu fazia como eu achava que era uma prostituta. E depois eu fiz como eu achava que era uma ninfomaníaca. Uhum. E eu, na ninfomaníaca, eu tive a sensação exata. Eu saí de mim. Fechei os olhos e... me descolei de mim mesma. Aquele momento, você se deu conta de algo, tipo, tem alguma coisa aqui, uma atriz saindo aqui, ou você ainda não tinha essa noção? Não, eu falei, eu tenho que fazer isso e não posso passar vergonha. Tô sendo honesta, entendeu? Eu não tinha esse entendimento, essa maturidade. Falei, não, vou fazer. Vou fazer aí, vamos ver o que dá. E deu bom. E deu bom. Muito bom. Deu muito bom. Deu muito bom. Aí, e quando eu falo que eu saí de mim, deu descolamento, não é que eu, nada disso, é porque foi uma forma de eu conseguir fazer algo que eu acho que eu não estava preparada para fazer como atriz. Eu não era atriz ainda. E aí, depois dessa peça, a gente ficou 1 ano e meio em cartaz. Foi uma grande faculdade. Foi como se eu tivesse feito 10 anos de faculdade. Porque foram ensaios que a gente hoje não tem. Era o dia inteiro, de 9 da manhã às 9 da noite. Todos os dias. Porque ele pegou alguns atores inexperientes, né? E era cooperativa, que hoje em dia não tem muito mais cooperativa. Cada ator dava um dinheiro, a gente juntava o dinheiro para se apresentar. E foi muito bom. Aí, depois dessa peça... Não, aí meu pai falou assim, não vou na estreia, não. Como assim você não vai na minha estreia? Não, minha filha, vocês vão estar duros, nervosos. Eu quero ver o trabalho. Eu não quero ver vocês nervosos. Porque eu sei que o ator não está na estreia, normalmente não é bom. E aí, ele foi uns 2 meses depois. E foi a única vez que eu vi meu pai chorando. Uau. Aí você fala, me arrepio inteiro todas as vezes. Que coisa linda. Caraca. Aí terminou a peça, eu lembro disso até hoje. Terminou a peça, eu falei, ai, será que ele gostou? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tem jeito, minha filha. Que demais, cara. Coisas que não tem como esquecer nunca, né? Coisas que não vai... E aí, logo depois, ele falou com o Silvio de Abreu, comentou sobre mim, e o Silvio falou, vamos trazer ela pra novela. Minha primeira novela, Cambalacho. Minha mãe era a Fernanda Montenegro, meu pai era o Gianfrancesco Guarnieri. Só isso. Essa foi a sua primeira novela. Foi minha primeira novela. Aí o elenco era... minha mãe era Fernanda Montenegro. Tudo presente, né? Gianfrancesco Guarnieri, meu Deus do céu, outro presente, um dos grandes, os maiores dramaturgos que a gente tem, que o nosso país já teve. Um mega ator, né? Para citar, para quem... é jovem, nunca ouviu falar. Ele que escreveu Eles Não Usam Black Tie, que foi um dos grandes filmes sucessos do cinema brasileiro. Era um grande ator, assim, maravilhoso, mas um dos principais dramaturgos, né, da nossa arte, do nosso ofício. Aí o elenco era Gianfrancesco, Fernanda, Débora Bloch, Consuelo Leandro, que foi uma das grandes atrizes comediantes também, Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé. Uau. Era Flávio Galvão, Maurício Matar, era esse o elenco. Só. Bobeira. Não, e Suzana Vieira, Cláudio Marzo, Rosa Maria Murtinho, Uau. Roberto Bonfim,
Elite, né, galera? É. Estamos A gente tá da falando Elite, aqui- André Era Avancini. um André elenco. Avancini. era Agora um eu quero elenco. saber, você lembra da sua sensação de estar numa novela com tão pouca experiência naquela época, no meio de tanta gente gigante? Que Eu lembro da sensação, e eu acho que foi a minha sorte de não ter essa consciência tão madura ainda, né? Eu fiquei muito nervosa, óbvio, tanto que eu fiquei nervosa que teve o primeiro dia de gravação, Jorginho Fernando maravilhoso, que eu amo de paixão, Que legal. diretor, só tinha mestre, né? Maravilhoso. Numa novela do mestre Silvio de Abreu. E aí o Jorginho, eu com a Fernanda Montenegro, com a Fernanda, era uma das primeiras cenas. Eu fazia a filha dela e a gente tinha que estar na cozinha, à vontade, conversando uma coisa e descascando batata. Essa era a cena. Mãe Leonarda, não sei o quê. E aí eu lembro que a gente estava ensaiando, terminamos de ensaiar, e a Fernanda, que pessoa. Que é isso que vocês veem? Ela é assim. Aí ela só virou para mim e falou assim: descasca a batata, querida. Porque eu tava assim, com a batata e com a faca na mão, ensaiando e olhando pra ela. Meu Deus. E falando o texto. E descascar a batata não só. Descasca a batata. Mas ela fez assim, descasca a batata, querida. Que fofinho. Ufa, que sabe. Então, eu tive conversas e conversas com ela. Tive conversas e conversas com o Gianfrancesco. O Gianfrancesco contando como era a televisão ao vivo pra mim. Coisas que não tem como esquecer, Não, né? não tem como esquecer. Essa da batata é sensacional. Não. É sensacional. Exatamente.